Começou a gravar, então a gente vai retomando o texto indicado, como a gente comentou, de hoje, né? O Vociferando contra o Iluminismo, Ideologia de Steve Bannon, do Jeffrey Alexander. Então, o Jeffrey Alexander é um sociólogo bastante importante, professor da Universidade de Yale, trabalha principalmente com sociologia da cultura. Entre seus livros mais recentes estão esses aí, né? The Drama of Social Life, Obama Power, com Bernadette Jankowski, e The Dark Side of Modernity. É um autor bastante importante. Ele, nos últimos anos, ele estudou essa coisa do governo Obama, né, da ascensão do governo Obama como uma coisa muito inédita nos Estados Unidos, mas também a oposição ao governo Barack Obama, né, que foi um pouco o que o levou a estudar a ascensão dessa extrema-direita norte-americana, cujo um dos principais representantes é o Steve Bannon, que é essa figura que a gente conhece através do texto aí do Alexander. E o Steve Bannon, né, gente? Quem é o Steve Bannon? Tá aí uma fotinha dele. Bom, ele é um sujeito milionário, né? Um sujeito muito rico, utiliza o a sua fortuna, né? Também para produzir conteúdo de extrema direita, né? Especialmente na internet, né? Um sujeito que criou uma série de métodos, de formas de comunicação na internet que mobiliza, né, muita gente. Então, um católico irlandês, que é um catolicismo bem conservador, né? O Bannon se considera, então, um católico de tipo irlandês, nos Estados Unidos, especialmente no contexto dos Estados Unidos, é um tipo de catolicismo bem conservador, assim. Ex-militar da Marinha, serviu a Marinha, né? Mas durante pouco tempo ele trabalhou na Goldman Sachs, então é alguém que tem uma passagem pelo mercado financeiro, né? Trabalhou, né? Então, no mercado financeiro. Produtor cinematográfico, ele produziu principalmente filmes que são vistos pela direita norte-americana, né? Narram determinados fatos a partir de um determinado ponto de vista identificado com a direita norte-americana. Diretor-presidente do Breitbart News. O Breitbart News, gente, ele é um site de notícias, entre aspas, tá? Porque, na verdade, é um site que compartilhou, produziu muito daquilo que a gente chama de fake news. Então, versões distorcidas sobre os fatos, ou simplesmente invenções. Não é da mídia tradicional, né? Não, não é da mídia tradicional, é dessa mídia que circula na internet, que apareceu no Brasil também nos últimos anos. Se aproveita muito das brechas nas redes sociais, mobilizando-se nas redes sociais, mobilizando apoiadores nas redes sociais, principalmente Facebook, Twitter. Então, é uma página de notícia claramente vinculada à direita, à extrema-direita norte-americana. Então, a Breitbart News, grupo think tank, eu nem chamaria de um grupo think tank, porque os think tanks nos Estados Unidos, eles costumam ser instituições mais organizadas do ponto de vista, assim, de proporem pesquisas, sabe? Sempre a partir de um determinado viés político. Mas, normalmente, as think tanks, elas são instituições mais estruturadas. Não é o caso do Breitbart News, ele é mais uma página mesmo de circulação de teorias da conspiração, coisas desse tipo. É um grupo think tank para disseminar ideias da extrema-direita populista norte-americana, que seria a alt-right. Né? A alt-right é isso, é o que eles chamam da direita alternativa, que se organizou principalmente a partir do governo Obama para cá. Então, a partir do governo Obama, houve uma articulação de determinados grupos da direita norte-americana, especialmente da extrema-direita americana, em torno de determinados temas, de determinadas teses, né, com a construção de uma série de teorias conspiratórias, acusatórias, e o Breitbart News ele funciona basicamente distribuindo
nas redes sociais essas teses, né, essas teorias conspiratórias, e por aí vai. O responsável pelo movimento Birther que questionava a nacionalidade do Barack Obama, né? Esse movimento que ele que ele lançou, gente, basicamente, que o Trump foi o cara que mais deu visibilidade. Foi forte isso, né? Foi forte, porque eles questionavam a nacionalidade do Obama, né, dizendo que o Obama, na verdade, era um muçulmano, que teria nascido ou na África ou no Oriente Médio. E eles circularam muito fortemente essa fake news, né? Tanto que aconteceu, o Barack Obama ele teve um evento em que o Donald Trump estava presente. Isso o Obama ainda era presidente, em que o Obama inclusive apresentou num telão a certidão de nascimento dele, exatamente como uma forma de desmentir, né? Aproveitando que que o Donald Trump estava presente, ele projetou lá a certidão de nascimento dele durante o discurso, né, dele, mas exatamente como uma forma de desmentir esse movimento. Mas foi um movimento forte, assim. Muitas pessoas nos Estados Unidos ainda hoje acreditam nessa teoria conspiratória de que Barack Obama era uma teoria meio assim, de que o Barack Obama não era norte-americano, ele era muçulmano, nascido na África ou no Oriente Médio, e teria sido inserido, né, no governo dos Estados Unidos para destruir os Estados Unidos internamente, enfim, aquelas teorias conspiratórias a gente sabe. Então, o cérebro de Trump, porque várias dessas teorias foram assumidas pelo Trump, e ele foi, como nós comentamos, o líder de campanha do Trump durante um tempo. Então, ele foi diretor da campanha presidencial do Donald Trump, foi estrategista, né, de chefe do governo do Trump, quando o Trump já assume o poder. Então, é interessante isso. Ele chega a participar, inclusive, do governo do Trump durante em torno aí de 6, 7 meses, mas aí ele tem que sair exatamente porque já começa, como é uma figura muito complicada, né, já começa a ter problemas, inclusive com a justiça e tal, e aí o Trump acaba tirando ele do governo. Mas ele foi o chefe de campanha né, da campanha vitoriosa do Donald Trump, em 2016. Então, continuamos aí. Quem que é o Steve Bannon, né? Ele é responsável, então, por difundir ideias populistas pelo mundo, populistas um pouco naquele sentido que a gente conversou nas últimas 2 semanas. Mas o Steve Bannon, é óbvio que ele diz que o que ele está divulgando, difundido, não é populismo, né? Ele vai chamar de outra coisa, mas difunde ideias, de maneira geral, ideias identificadas com a extrema-direita, muito claramente, teorias conspiratórias de todo tipo, né? Teve envolvimento com o Brexit, como nós sabemos, o Brexit foi aquela campanha para retirar a Inglaterra da União Europeia, que foi encampada por esses movimentos de extrema-direita norte-americana. O Bannon também teve um envolvimento crucial nessa campanha, que no final foi vitoriosa, porque venceu a saída da Inglaterra da União Europeia. Então, o Bannon também foi importante nesse movimento. Também participou como consultor, vamos dizer assim, do processo eleitoral na Andalucia, que é uma região da Espanha, em que o Vox, que é o partido de extrema-direita, vence as eleições nesse estado. Então, enfim, o Bannon tendo... Ele tem claramente essa ideia de uma união internacional desses movimentos de direita pelo mundo, e que claramente são antidemocráticos, tá, gente? O Bannon mesmo, ele fala da democracia como algo que não funciona, né, que acabou, que tem que construir outra coisa, e construir outra coisa normalmente está falando de apoiar lideranças autoritárias. Então, é esse tipo de identidade que eles têm. Ele tem também envolvimento com o movimento Cinco Estrelas na Itália, que é um movimento de extrema-direita, envolvimento com a Frente Nacional de Marine Le Pen na França, que também é um movimento de extrema-direita.
embora agora tenha aparecido um movimento de extrema-direita ainda mais extremo do que a Frente Nacional da Marine Le Pen na França. Então, fortes indícios de participar como consultor informal da campanha de Bolsonaro no Brasil, fortíssimos indícios. Tão fortes que os próprios filhos do Bolsonaro, inclusive, já visitaram Steve Bannon, recentemente, inclusive esse ano, né, mas no início do ano. Relações com a Cambridge Analytica, que foi aquele escândalo em que se descobriu que dados pessoais do Facebook haviam vazado, e com isso a Cambridge Analytica havia utilizado esses dados para fazer campanha tanto para o Donald Trump quanto e principalmente para o Brexit, né, na Inglaterra, como a gente está comentando. Então, Bannon está na Europa para treinar na linguagem, nas ferramentas das mídias sociais, a infantaria de um exército populista. Essa coisa, né? Steve Bannon, então ele sai, depois de uma campanha vitoriosa com Donald Trump, ele vai para a Europa, ele mesmo assume que a ideia é construir um grande movimento internacional de extrema-direita, né? Dessa direita alternativa, e ele tem essa coisa do domínio, principalmente das ferramentas das mídias sociais, das redes sociais, né? É o sujeito que coloca no centro da campanha eleitoral contemporânea o uso intensivo das redes sociais, né? E o domínio de determinados tipos de linguagem nas redes sociais, como forma de dar engajamento, enfim. Então, ele é um sujeito que domina muito essa linguagem das redes e utilizou isso para vencer com o Trump, utilizou isso para vencer no Brexit enfim, fortes indícios de que no Brasil nós também tivemos isso em 2018. Fortes indícios não, no Brasil nós tivemos isso, né, em 2018, essa utilização intensiva das redes sociais, do WhatsApp, divulgando fake news, divulgando teorias conspiratórias. Isso se sabe, né? Isso é amplamente conhecido, inclusive o próprio TSE concluiu por isso, né? O próprio Tribunal Superior Eleitoral, depois da investigação, ele concluiu que isso de fato aconteceu. O que não há plena certeza é se o Steve Bannon participou diretamente disso que aconteceu aqui no Brasil, né? Indiretamente também se sabe, ponto pacífico, que ele participou dando consultoria para as pessoas próximas ao Bolsonaro e aos filhos do Bolsonaro. Então, se sabe disso, né? A própria utilização das mídias feita pelo Bolsonaro, pelos filhos dele, pelos seus apoiadores, ela tem uma consultoria direta, ela tem uma relação direta com aquilo que o Steve Bannon propõe. Então, há uma relação forte dele também com o Brasil, com o atual governo brasileiro. E qual que é a ideologia de Steve Bannon, né, gente? Essa é a principal pergunta que se coloca ao Jeff Alexander. Então, se o Steve Bannon está tendo tanto destaque, o sujeito ganha as eleições nos Estados Unidos, o sujeito tem uma influência em vários movimentos na Europa, né? O sujeito, pessoas que são abertamente influenciadas por ele, ganham as eleições aqui no Brasil. Mas qual que é a ideologia do Steve Bannon, afinal de contas? O que ele propõe? De maneira geral, gente, o Steve Bannon, a visão dele, né, ele visa estabelecer uma cruzada, uma guerra contra as ideias e o espírito da democracia. Consequentemente, contra essa construção sócio-histórica do iluminismo. Então, toda essa sociedade, essa visão de democracia, de direitos fundamentais, de direitos humanos, que em grande medida, herdeira do iluminismo e que foi fundamental para construir a democracia como nós a conhecemos, os direitos fundamentais como nós os conhecemos, é a luta contra esses ideais iluministas que o Steve Bannon, que a ideologia do Steve Bannon propõe destruir. Então, não é à toa o título do artigo, né? Vociferando contra o iluminismo. Então, vejam bem, o Steve Bannon, na sua ideologia, ele é contrário aos padrões de ciência normal, à democracia que emergiu a partir do movimento iluminista, as ideias de direitos, as ideias de justiça.
Então, tudo isso que foi construído a partir do iluminismo, a ideologia do Steve Bannon ela é contrária de maneira geral. Então, não é à toa que uma série de instituições que foram criadas, que são fundamentos da democracia, que foram estabelecidas a partir do iluminismo, elas são desacreditadas pela ideologia do Steve Bannon. Então, desde, por exemplo, a separação de poderes, o equilíbrio entre os poderes, né, a construção de uma democracia, a construção de direitos fundamentais, uma ideia de justiça com uma equidade que garante políticas compensatórias para os grupos mais marginalizados, essas coisas todas são negadas pelo Steve Bannon, mas a gente pode pensar até em outras coisas, né? A gente pode pensar, por exemplo, também na própria ciência, né, que é negada pela ideologia do Steve Bannon. Então, a coisa da antivacina, né, então, contrário às vacinas, contrário às universidades de maneira geral, contrário aos cientistas, contrário aos intelectuais. Né? Então, é uma concepção de uma luta contra esses ideais, né, contra essas ideias do iluminismo, da democracia, que construíram em grande medida a sociedade que nós temos e que eles estão numa cruzada contra, né, a ideia de que tanto a ciência quanto a democracia foram construídas por uma elite que quer acabar com os valores, com os verdadeiros valores norte-americanos, né, que vai acabar com o modo de ser, o estilo de vida dos norte-americanos reais, né? Então, tem todo um discurso, toda uma ideologia, toda uma linguagem que é altamente hostil à democracia e aos ideais iluministas de maneira geral, né? Então, nesse aspecto, vai dizer o Jeff Alexander, o Bannon ele é um revolucionário, né? Então, vejam bem, gente, porque muitas vezes se relaciona posições de direita com posições conservadoras, né? Mas essa direita que emergiu nos últimos anos, e aí, inclusive por isso que se chama ela de alt-right nos Estados Unidos, a direita alternativa, porque ela não é a direita tradicional, né? Porque a direita tradicional, os conservadores tradicionais, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, eles afirmam muito fortemente valores que vieram da sua própria democracia e que vieram do iluminismo. Eles não são favoráveis a mudanças drásticas, bruscas, né? Não se trata disso, não é esse o objetivo dos conservadores, né? Quando a gente pensa em conservadores normalmente. O Bannon, por sua vez, é a ideia de destruir a ordem vigente, né? Destruir tudo que existe, né? Destruir o que há. A gente vê muito isso também nas coisas do Bolsonaro, né? O tempo inteiro, não, porque tem que acabar com tudo que está aí. Era isso que o Bolsonaro dizia na campanha o tempo inteiro, né? Não, tem que acabar com tudo que está aí, tudo que está aí não presta, né? Tudo que está aí é corrupto, então a gente tem que acabar com tudo que está aí. Era essa fala o tempo inteiro. Então, quer dizer, não é uma ideia conservadora de que você conserva o que existe e propõe mudanças muito lentas, né? Não é isso. A ideia de uma alteração abrupta, né? Revolucionária, rápida, né? Então, nesse aspecto, portanto, o Bannon e essa direita alternativa, essa alt-right, eles são, na verdade, revolucionários, né? Eles querem uma alteração rápida, brusca da sociedade. Então, são contra os ideais de liberdade e de igualdade como valores iluministas. Suas referências intelectuais não se encontram entre autores conservadores, como Edmund Burke, para lembrar de um autor conservador importante na Inglaterra, ou do Michael Oakeshott, que é um conservador norte-americano importante. Esses são conservadores tradicionais, né? Ao mesmo tempo, os iluministas clássicos não são seus interlocutores. Então, eles negam as ideias dos iluministas clássicos, como Locke, Voltaire, Rousseau, Diderot, Kant e Tocqueville, né?
Seu diálogo intelectual não ocorre nem mesmo com os pensadores contra-iluministas, como esses conservadores que nós falamos, o Burke, Herder, Demetri, Hegel, Nietzsche, né, ou o próprio Oakeshott, que são autores contra-iluministas clássicos, vamos dizer assim, né? Entretanto, sua ideologia se volta contra os valores do iluminismo. Suas referências intelectuais são reacionárias, né? São reacionários tais como Charles Maurrault e Júlio Evola, que são, na verdade, gente, pensadores, entre aspas, tá? Porque não são pensadores que têm uma importância em si mesmos, né? Foram figuras que foram marginais no seu próprio tempo, figuras que, do ponto de vista do pensamento, né, não são... nunca tiveram uma relevância importante. No entanto, eles são trazidos de volta pelo Bannon e por essa direita alternativa norte-americana, né? Tais autores, né, esses autores reacionários que o Bannon traz de volta, acenam com admiração para fascistas, fanáticos, teocratas reacionários, né? Então, um conjunto de pensamentos dos mais estranhos, né? São esses os autores que eles vão trazer de volta, tá? No caso do Brasil, quem traria as ideias desses pensadores reacionários, nesse diálogo com a alt-right americana, seria aquele Olavo de Carvalho, né? Que é uma espécie de um guru intelectual da família Bolsonaro. Mas é ele que faz a tradução desses autores reacionários para o público brasileiro, né? Para chegar no público brasileiro e tal. Então, o bolsonarismo também é influenciado por essas ideias, né? É vital perceber que a ideologia de Bannon está profundamente incrustada justamente nessa contranarrativa, ou seja, contra o iluminismo, na linha de pensamento conservador que desafiou o humanismo emancipatório no qual se baseia a política democrática e uma visão esperançosa da modernidade em curso desde a Contra-Reforma até os dias que ocorrem. Ele é o inimigo de ideias, instituições e movimentos que realizam o universal e marcham com bandeiras utópicas proclamando verdade, liberdade e igualdade. Então, ele é o inimigo desses ideais iluministas que deram origem à democracia e à ideia de cidadania, como nós conhecemos, né? Se coloca, portanto, como um opositor, né? E, para isso, traz de volta pensadores reacionários, né? Anti-iluministas, né? Mas não anti-iluministas no sentido conservador tradicional de um Edmund Burke, né? Mas conservadores no sentido de... Né, de pensadores marginais que eram, enfim, entusiastas de regimes como o fascismo, de teocracias e assim por diante. Então, quais as motivações do Steve Bannon, né, gente? Então, por que essa reação do Steve Bannon contra aquilo que eles chamam de sistema, né? O sistema que eles estão dizendo, de maneira geral, é a democracia. Né? São as instituições democráticas, as instituições científicas, as universidades, né? Tudo isso que o iluminismo construiu. Tá? Então, quais são as motivações do Steve Bannon e quem eles vão mobilizar? Eles vão claramente mobilizar a ideia do ressentimento, a ideologia do ressentimento. Trata-se, então, de figuras que são marginais nas instituições democráticas, nas instituições universitárias, no campo do conhecimento de maneira geral, e ele vai mobilizar o ressentimento desses marginais, desses outsiders, como a gente diz, ou seja, desses que estão de fora do sistema, contra aquilo que eles chamam do próprio sistema. Né? Então, aqueles que não veem, por exemplo, a sua visão conservadora, reacionária de vida, contemplada no funcionamento da democracia, né? Então ele vai mobilizar o ressentimento desses contra a própria democracia. Então, aqueles que não têm o seu ponto de vista contemplado na produção universitária, né, na produção do conhecimento, eles vão, então, mobilizar esses ressentidos contra o pensamento científico, contra o pensamento universitário,
contra a ciência e contra a universidade. Então, é a mobilização desses outsiders, né? Então, daqueles que que estariam alijados, de certa maneira, de participar mais intensamente da democracia, de ter a sua visão de mundo reacionária representada na democracia, né, de ter a sua concepção reacionária de fora da ciência, do pensamento universitário. Então, eles vão mobilizar esse ressentimento contra isso que eles chamam, então, de sistema. Esse ressentimento, então, gente, ele é de vários tipos, né? Então, é isso, é mobilizado por pensadores que não são pensadores, né? Que se dizem pensadores, mas não são reconhecidos pela universidade como pensadores, cientistas que não são reconhecidos como grandes cientistas, mas não é assim, gente, na imensa maioria das vezes, não é porque são gênios incompreendidos, não, é porque são simplesmente estúpidos mesmo, tá? É porque são simplesmente estúpidos. Então, não é à toa que governos como o governo do Donald Trump e do Bolsonaro, eles vão empoderar esses estúpidos e colocar eles em cargos públicos fundamentais para poder tomar decisões das políticas públicas, né? E é por isso que normalmente o que acontece são tragédias, né? Como a gente viu, por exemplo, no Brasil na coisa de como que a pandemia foi tratada, né? Por exemplo, mas como as universidades estão sendo tratadas, como a economia, de maneira geral, está sendo tratada, como as políticas públicas, de maneira geral, estão sendo tratadas, como foi também nos Estados Unidos. Então, de colocar pessoas que são reconhecidamente idiotas, vamos dizer assim, né, em cargos chaves de decisão do poder público, que chegaram lá exatamente por se sentirem ressentidos, né, por serem exatamente pessoas de fora daquilo que normalmente se consideraria pessoas capazes, formadas, né, capazes para ocupar determinados cargos, né, para liderar determinadas políticas públicas. Né? Então, é exatamente isso exatamente esse mobilizador, né, desse tipo de ideologia. Então, o sentimento de ter sido desconsiderado ou humilhado, excluído pelo establishment, foi combustível não só do ressentimento de Bannon, mas de seu poderoso ódio, o tipo de agressão vitalícia e hiperalimentada que cria extremistas, sociopatas e assim por diante. Porque aí, gente, é interessante isso, interessante e perigoso, né? Porque nas redes sociais, essa alt-right norte-americana, ela vai construir todo tipo de ressentimento, de ódio contra o sistema, contra aqueles que são representantes do sistema e assim por diante. Então é isso, né? Você tem ressentimento contra as universidades, você tem ressentimento contra a democracia, você tem ressentimento contra a ciência, mas tem também outros tipos de ressentimento contra as mulheres, por exemplo. Então, tem grupos dessa alt-right norte-americana que são extremamente misóginos, né? Formados por pessoas que, com dificuldades de relacionamento com mulheres, passam a se organizar nas redes sociais para odiar mulheres, né? Para odiar minorias, odiar negros, odiar asiáticos, né? Odiar judeus e assim por diante. Essa mobilização do ódio nas redes sociais, isso é um fator chave de mobilização né, desses grupos que vão compartilhar, né, desse tipo de ideologia extremista. Alguns fenômenos que vão mobilizar, né, os seguidores do Steve Bannon, que são, assim, vamos dizer assim, características do mundo contemporâneo e que eles vão também identificar como problemas no mundo contemporâneo que eles procuram, que eles vão, né, que na visão deles, eles vão procurar consertar ou resolver. Né? O declínio do poder global dos Estados Unidos, então, de maneira geral, uma visão de que os Estados Unidos está declinando e está perdendo força, está perdendo poder no mundo contemporâneo. Então, não é à toa que o lema do Trump, para a gente lembrar, né, era aquela ideia de Make America Great Again, né, quer dizer, fazer a América grande de novo, porque a ideia de que os Estados Unidos declinou, perdeu o poder, então trata-se de trazer os Estados Unidos de volta, né, de fazer de novo, ser de novo a grande potência global. A ascensão da China, né, então não é à toa todo tipo de acusação
de ódio desses grupos contra a China. A globalização, a ideia globalista, né, que eles vão identificar de maneira geral assim como a globalização como uma ameaça, né? Oi? Uma ameaça, né? Como uma ameaça aos nacionalismos, né? Como uma ameaça a identidade, às identidades nacionais, né? Uma forma na verdade, acabar com a cultura ou norte-americana, ou a cultura, no caso, ou a cultura brasileira, que seja, né? Enfim, mas a globalização sempre como uma ameaça, assim, né? Esse contexto de uma nova etapa da Revolução Industrial, técnico-científica, que eles veem como ameaçadora, né? Essa nova realidade de uma Revolução Industrial que não é mais aquela da Revolução Industrial clássica, em que os Estados Unidos se deu muito bem, né? Como se diz, a Revolução Industrial da Era do Ferro, né? Agora ela é muito mais tecnológica, né? Não é mais aquela Revolução Industrial que garantiu vida e qualidade de vida, emprego à classe trabalhadora norte-americana, por exemplo, né? A expansão inexorável do liberalismo, que eles vão odiar, né? Então, no contexto dos Estados Unidos, eles odeiam o liberalismo, né? Por quê? Porque o liberalismo está associado a determinadas visões universalistas, né? A determinadas visões de garantia de direitos individuais. Então, eles vão odiar o liberalismo, né? Os liberais são, por exemplo, aqueles do Partido Democrata, né? O Partido Democrata são os liberais. Então, são aqueles que defendem direitos sociais, direitos culturais, sexuais, né? Então, defendem essa coisa, por exemplo, tanto de políticas compensatórias, como as cotas e tudo mais, como também direitos sexuais, direitos reprodutivos, direitos civis para grupos homossexuais, né? Isso tudo é visto como uma política liberal que, na verdade, ameaça acabar com o estilo de vida norte-americano e assim por diante. A gestão exitosa do Barack Obama, né? Isso também alimentou essa coisa, né? Que eu acho que até foi no último encontro, eu comentei um pouco com vocês, que até tem essa expressão em inglês, que é o backlash, né? Acho que você tem avanços em determinadas pautas importantes, por exemplo, no governo Barack Obama, mas você tem quase que na mesma proporção uma reação muito violenta, assim, né? Então, o êxito da gestão do Barack Obama, ela é acompanhada por uma reação muito conservadora, especialmente nas pautas morais, né? Nessas pautas de liberdades individuais, de liberdades sexuais. Então, houve uma organização de uma extrema-direita muito virulenta, né, contra os avanços nessas pautas que a gente chamaria assim, de pautas morais, né? Então, lá pela metade do primeiro mandato de Obama, a direita americana estava fora de si de frustração. Steve Bannon, Donald Trump e a alt-right, a direita alternativa, foram resultados. Né? Então, essa coisa, né? Numa direita, quando a direita conservadora norte-americana, a direita conservadora tradicional, ela se via derrotada, né, pelo Barack Obama, porque o Obama consegue se reeleger, assim, e é muito exitoso, termina como alguém muito popular, né, nos Estados Unidos. Quem vai liderar a reação ao Barack Obama não será a direita conservadora tradicional dos Estados Unidos, que é uma direita democrática, tá certo, gente? Né? Então, essa direita tradicional norte-americana, que dominava o Partido Republicano e tudo, ela é uma direita democrática. Mas quem vai liderar a reação ao Barack Obama será essa alt-right, essa direita alternativa que é muito mais radicalizada, né? Que é muito mais... que é extremista mesmo, né? Como a gente viu na coisa lá da invasão do Congresso norte-americano, né? Então, como colocar a revolução em marcha? Né? Porque a ideia do Bannon, portanto, como nós estamos falando, ela é assim, é de destruir o que existe. Né? A ideia é essa, é destruir o que tem. Né? Uma questão importante é a coisa do conflito permanente.
né? A coisa do conflito permanente. Isso a gente vê muito aqui no Brasil também com os Bolsonaro. É sempre criar um tema de conflito. Você nunca pacifica nada, você nunca entra em acordo com ninguém. Você sempre gera um tema em que você cria, demarca a diferença entre nós e eles. Você sempre busca o conflito. Né? Então, a gente vê isso, por exemplo, na pauta do bolsonarismo, a gente viu vários temas que era sempre isso. Então, era nós contra o STF, depois nós contra a urna eletrônica, aí eram nós contra os prefeitos e os governadores que estão fazendo o distanciamento social, né? Nós contra aqueles que queremos a cloroquina, contra os que não querem cloroquina, agora é a vacina, né? Então, quer dizer, sempre haverá um tema de conflito para mobilizar os seus apoiadores. Então, nossa grande crença, um de nossos princípios organizadores centrais na página é que estamos em guerra. Isso está lá na página do Breitbart News, né? Essa ideia de que, olha, nós estamos numa guerra, e uma guerra é uma guerra constante. E não há conversa, tá certo, gente? Então, aqui a gente fala assim dessa coisa da política que envolve, de certa maneira, diálogos, acordos, né, e tal. Essa lógica da política, ela é totalmente escanteada, né, nessa nova visão, né, que é dessa visão dessa extrema-direita, que é a visão da guerra, não tem conversa. O outro lá é o inimigo, né, para utilizar as expressões que são utilizadas pelo Bolsonaro o tempo inteiro, é o vagabundo, é o comunista e tal. Então, com esse aí não tem conversa, não tem acordo sobre nada, sobre absolutamente nada. Então, mesmo questões científicas que deveriam ser questões consensuais, não são, elas viram questões de disputa, né? Mesmo a ocupação de cargos no Estado que deveriam ter algum fundamento técnico, embora a gente saiba que a política sempre está presente, né? Mas que deveriam ter pelo menos uma roupagem técnica, não. É sempre colocar os nossos e tirar os deles, porque é sempre uma luta de nós contra eles, é sempre uma guerra. Essa ideia de uma guerra cultural contra os globalistas, né, que seriam esses. Os globalistas que seriam esses a favor da globalização, a favor dos valores universais, de um certo universalismo, né, que eles vão, de maneira geral, associar aos gays, aos intelectuais, né, aos organismos internacionais, às Nações Unidas. Esses são os globalistas, né, esses são os liberais, aqueles que querem acabar com a nossa cultura para construir uma cultura universal. Essa cultura universal também, gente, vamos lembrar aqui, que tem a ver também com um certo ideal iluminista, né? Porque o iluminismo ele traz essa noção de que existem certos valores universais, existem certas instituições universalistas, né? Então, é uma luta contra esse universalismo iluminista, que eles estão chamando de globalistas de maneira geral. E contra as elites, né? As elites que são as elites intelectuais, os artistas, né? Essas elites que estão atrapalhando, né? As elites que não os apoiam, porque então quer dizer, os ricos que não os apoiam, né? Porque os ricos que apoiam tá beleza, né? Não são elites, mas as elites que são contrárias a eles, aí esses aí tem que acabar com eles também, né? Então vai dizer o Alexander. A ideologia do Bannon é construída em torno de códigos binários e narrativas temporais, os primeiros profundamente excludentes, as últimas perigosas e raivosamente apocalípticas. Né? Então, por quê? Então, são códigos binários, narrativas temporais. Então, códigos binários, por quê? Porque somos nós contra eles o tempo inteiro. Né? Então, somos nós contra eles, somos nós os cristãos de bem, os patriotas contra os comunistas, esquerdistas, globalistas, gays, né, e assim por diante. E aí é um código excludente, né, porque é um nós contra eles. Nós temos que eliminar, destruir esses comunistas, porque senão esses comunistas vão destruir a gente antes. Né? Então, qualquer ação contra as esquerdas, contra os gays e assim por diante, elas serão justificadas com essa justificativa, né, de que, não, a gente vai ter que terminar com eles antes que eles acabem com a gente, né, sempre vai ter esse tipo de justificativa. As narrativas temporais, né, que está dizendo perigosas e raivosamente apocalípticas, né, porque sempre vão dizer, falar, afirmar a necessidade de um confronto final, em que
o bem vai vencer o mal, né? O mal é isso, são os comunistas, os gays e tal. Então, em algum momento, tem que ter um confronto. Esse confronto virá, né? E nesse confronto, os patriotas de bem, eles vão acabar com os maus, os comunistas e assim por diante. Então, é sempre essa visão apocalíptica, né, que é perigosa exatamente por isso, porque ela alimenta ações extremistas, como a que a gente viu, por exemplo, lá no Congresso norte-americano, a invasão do Congresso norte-americano, que é claramente esse tipo de visão, né? Muito provavelmente, gente, mas muito provavelmente esse tipo de coisa acontecerá aqui no Brasil também, né? Não tenho muita dúvida de coisas desse tipo também aparecerão durante as eleições, no pós-eleições. Então, muito provavelmente nós vamos assistir esse tipo de coisa aqui também, né? Provável mesmo. É muito provável, porque no ponto em que nós estamos, já tem muitos movimentos, pessoas muito radicalizadas com esse tipo de ideia, né? É. Então é muito provável que isso aconteça. Os repórteres que estão ali na ponta Já estão apanhando, já né? estão apanhando, né? Exatamente. Os repórteres, por exemplo, já estão apanhando. Então esse tipo de coisa vai acontecer, a gente sabe, sim. Infelizmente, né? Então, a política ela se move por uma lógica de antagonismo, que é aquilo que eu estava falando com vocês, não mais por uma lógica agonística. A ideia, acho que em um determinado momento a gente falou aqui da ideia agonística, né? É que a democracia ela tem confronto, ela tem conflito, mas não é um conflito entre inimigos, é um conflito entre adversários, né? Que tem muitas vezes um conflito duro. Então vejam bem, né, gente? Porque muitas vezes você tem conflitos duros na democracia, discursos que são discursos, enfim, que é um confronto, né, que é duro, mas que é natural para a democracia, tá? Em que você aponta os defeitos do adversário para poder ganhar, mas você respeita a existência do adversário. Isso, nessa lógica da ideologia do Bannon, isso não existe. Não é o adversário, é o inimigo. E o inimigo não é que ele tem que ser derrotado, ele tem que ser eliminado. É diferente, né? Então não é simplesmente derrotar o adversário, é destruir o inimigo, porque o inimigo ele é alguém moralmente depravado, né? Que são os gays, que é a esquerda, né? Então não é à toa, por exemplo, que eles vão mobilizar teorias conspiratórias morais, né? Que apelam para o moralismo. Então por exemplo, a alt-right norte-americana criou toda uma teoria conspiratória que é o tal do Canon, né? Que é para vocês terem ideia, de acusar o Partido Democrata norte-americano de promover pedofilia. Então, esse é o nível das coisas, né? Só que essas coisas são construídas em teorias conspiratórias que começam a mobilizar pessoas. Então, vejam bem, gente, olha como é que se dá a construção, né? Quando eu digo que o meu adversário é pedófilo, eu estou dizendo que o meu adversário ele não pode existir, eu tenho que destruir ele, porque a pedofilia, ela, obviamente, é algo inaceitável, né? Então, se eu falo que o problema do meu adversário é que não é que ele pensa diferente de mim em relação a como deve ser saúde, educação e tal, eu estou dizendo que não, é porque ele é pedófilo, né? Então, não é só derrotar, é acabar com o meu adversário, com o meu inimigo, né? E é esse tipo de conversa que circula nas redes sociais, que distribuem a ideologia do Steve Bannon. A lógica agonística na política reconhece o conflito como intrínseco, mas reconhece que as divergências podem levar à construção de consensos mínimos vinculatórios entre os grupos em disputa. Aquilo que a gente estava falando. A lógica do antagonismo, como é a da ideologia do Steve Bannon, não reconhece o outro. É uma lógica maniqueísta, uma espécie de luta do bem contra o mal. Os adversários políticos são inimigos e podem ser eliminados. Não há nenhuma possibilidade de pacto vinculatório, né? Não há nenhuma possibilidade de construção de consensos. É essa questão que o Alexander está chamando aí para a gente, né? Então, essas categorias binárias que o Alexander está dizendo, que a ideologia do Steve Bannon trabalha com elas, né?
Então, você tem, por um lado, os Estados Unidos puro, cidadãos de bem, patriotas, né, que somos nós, puros. Do outro lado, você tem o que são eles. Eles e quem? Né? Os globalistas, a esquerda, os gays, as feministas, né? os grupos negros, né? Que aí pode ser vários outros, né? As minorias, judeus, asiáticos, pode ser qualquer outro grupo minoritário que não seja norte-americano puro, né? Então, aí vai trabalhar com essas categorias binárias. De um lado, você tem o povo, né? Então, essa coisa, não, porque o povo americano é assim, o povo americano é assado, e eu estou falando em nome do povo. De outro lado, são as elites, né? As elites intelectuais, a elite financeira que financia né, as universidades, que financia os artistas, né? Essas elites são as elites também artísticas. Né? Então, você tem essa coisa. De um lado, você tem os verdadeiros americanos, que são o quê? Na sigla lá da Ku Klux Klan, o WASP, né, que eles chamam, são brancos, anglo-saxões e protestantes, né? White, Anglo-Saxons and Protestants, né? E esses são os verdadeiros americanos. Os outros, né, são os imigrantes. Né? Então, toda a coisa da luta contra os imigrantes, contra a imigração. Então, os imigrantes, aqueles que não são brancos, né, que não são anglo-saxões e protestantes, né? De um lado, os nacionalistas, patriotas, de outro lado, os globalistas. De um lado, os defensores da propriedade privada, né? De outro lado, os pobres, a pobreza, como, né, considerado uma coisa que é a incapacidade do próprio sujeito sair da pobreza. Né? De um lado, religioso, então, daqueles que defendem a religião, do outro lado, os que defendem a secularização, a laicidade do Estado, né? Esses são os outros. Então, você tem de um lado os cristãos, aí sempre pensando nisso, né? São cristãos de determinadas religiões específicas, de outro lado os não cristãos, então qualquer outra religião ou sem religião, né? São colocados como os outros. De um lado o Ocidente, né? O Ocidente aí, especialmente o Ocidente anglo-saxão, né? Inglaterra, Estados Unidos, ou germânico, né? Alemanha e tal. De outro lado o resto do mundo não ocidental. De um lado, na visão deles, a civilização, de outro lado, a barbárie, né, desses povos que não são civilizados, que não são cristãos, e assim por diante. Ô, Gleito, Opa! desculpa de te interromper. Não, agora eu entendi porque que ele diz que é os nativos, né? É porque foi os nativos americanos, que foi os primeiros, né? O pessoal ali, os puritanos, né? Que vieram fugidos muitas vezes só que eles tratam como se fosse os fundadores, né? Os pais são os fundadores. pioneiros, né? Mas na verdade eram meio que fugidos, né? Sim, sim. Fugidos da Inglaterra. Tem toda a ideologia do Steve Bannon, Cláudio, ela criou toda uma mitificação desses pioneiros, desses primeiros ingleses que foram lá para os Estados Unidos, como esses que são os verdadeiros norte-americanos, né? Então, os verdadeiros norte-americanos são esses pioneiros que são os descendentes desses pioneiros que chegaram lá nos Estados Unidos no século XVII, século XVIII, para fundar a América, né? Então, há toda uma mitificação. Essa coisa nos Estados Unidos alcançou um grau tão grande durante o governo do Trump que disparou o número nos Estados Unidos, o número de pessoas fazendo exames de DNA para comprovar a origem do seu sangue, né, de que estaria lá na Inglaterra e tal, e fazendo aquela coisa daqueles mapas de... Como é que fala? Genealógico, você fala? Genealógico, exatamente, do mapa genealógico, para mostrar, para comprovar que eu sou descendente dos ingleses que estão aqui na América há 200, 300 anos. Aí vai lá ver, tem árabe e africano.
Árabe e africano, o cara não sabe de Não, onde pois é, vem. ó, pra você ter ideia, uma jornalista, se eu não me engano, que ela era da Fox News, e é assim, é essa visão completamente preconceituosa em relação aos imigrantes, né? E essa coisa dessa defesa mítica dos fundadores dos Estados Unidos, dos ingleses fundadores, dos seus descendentes como os verdadeiros norte-americanos. E ela, nesse papo todo, e ela caiu em desgraça quando alguém revelou Que ela- que um avô dela era polonês e tinha entrado nos Estados Unidos de forma ilegal durante a Segunda Guerra Mundial. Que o cara fugiu da Polônia na Segunda Guerra Mundial e entrou nos Estados Unidos de maneira legal. Então, quer dizer, ela era descendente de um imigrante legal, né? Que não era inglês, né? Então, é diferente de tudo que ela pregava, né? De que os verdadeiros americanos, a verdadeira América, desses E, descendentes, né? De ingleses que vieram do século XVII, XVIII e tal. e olhando esses testes aí de DNA, você vai ver que o que tem de africano em gente super branca, você fala assim, "Oh, não é possível, né? Mas vai ver, tem lá, eles vão falar, ó, 7% de africano, 15% Porque a gente sabe que é a coisa da miscigenação, né? Que já acontecia na Europa, inclusive, né? acontecendo na Na própria Europa. Europa, antes de vir para a América, né? Confunde tudo a cabeça e o cara se mata, né? Pois é, mas então, se você ter ideia do nível de manipulação dessas ideias, né? E que chegou isso lá. Mas explodiu essa coisa nos Estados Unidos. Depois eu até posso ver aqui uma matéria. Eu lembro até que saiu na Folha de São Paulo, uma matéria muito interessante sobre isso. E caro, né? Algo caro para fazer isso aí, né? Agora acho que não, né? Agora acho que é barato. Não o mapa genealógico. O mapa genealógico acho que é caro, porque você tem que pagar pessoas para irem Investigar, é. atrás de cartórios, né? Mas esse DNA e atrapalha que quem precisa mesmo, né? Porque isso aí é utilizado muito para doença, né? Para busca de cura de doença, né? Sim, sim. De remédio, de Esse é o adaptação de uso, vamos dizer remédio. assim, racional, né? Desse teste de origem de DNA, né? Não, e fica atrapalhando, porque as Exatamente. pessoas que precisam mesmo para a eficácia de remédio, isso aí tem muito a ver, né? É muito Exato, bom para exato. essas coisas. Exatamente. Eficácia de remédio e origem de doença, né? É É, isso. Aí fica atrapalhando quem realmente precisa, né? precisa fazer, né? Tá certo. Mas é o tipo de coisa que essa ideologia do Steve Bannon alimentou lá nos Estados Unidos. Então, Bannon testa essas categorias binárias tensamente opostas numa narrativa apocalíptica, faz o bem lutar contra o mal em funesta e sangrenta batalha até a morte. Então, é a narrativa que tem uma história com início, meio e fim, com aspectos míticos, né? De refundar a América com os verdadeiros norte-americanos, extirpando, né, da América esses elementos apodrecidos, vamos dizer assim, né? Que são os imigrantes, que são, né, esse povo todo. Claramente, então, não é à toa, gente, que há um ressurgimento muito forte do racismo e da tensão racial nos Estados Unidos, né, nesses últimos anos. Aí. Então, isso não é à toa, tá? Que há claramente um fundamento racista, racial, né, nessa narrativa do Bannon. Então, essas histórias transubstanciam abstratas categorias morais em personagens de carne e osso, protagonistas e antagonistas. As histórias tramam lutas entre heróis e vilões que terminará em triunfo glorioso, Make America Great Again, ou em morte aterradora, né? Um futuro apocalíptico. Então, quer dizer, uma hora o confronto final vai acontecer. Um pouco essa coisa, né? O antigo colaborador do Breitbart sugere: Bannon não tem nenhuma filosofia política rigorosa, só uma teoria apocalíptica. Dizer isso, entretanto, é enfatizar a forma narrativa à custa das categorias binárias substantivas sobre as quais elas se constroem. Para Bannon, a vitória na luta climática vai pavimentar o caminho para crenças políticas reacionárias sobre propriedade, classe, migração, raça, religião, nacionalismo, gênero e sexualidade. A vitória levaria ao tempo da boa e velha América, quando os americanos eram realmente o povo escolhido de Deus. Então tem isso, né? Como é essa luta contra a ciência, tudo que vem do iluminismo. Então, por exemplo, a coisa da mudança climática, né? A necessidade de
readequar o funcionamento das sociedades, das economias mundiais ao problema grave das mudanças climáticas, do aquecimento global, essa coisa toda. Isso vai ser tratado, isso vai ser negado pela ideologia de Steve Bannon, né? E toda a crítica que eles vão fazer àquilo que eles defendem como sendo um grande esquema de dominação, que seria, né, essa luta contra o aquecimento global, eles vão dizer que tudo isso, na verdade, é para tirar a liberdade das pessoas, né, de consumirem, de viverem como elas querem, né, de acabar com a nacionalidade, de acabar com a religião, toda essa, enfim, toda uma série de teorias conspiratórias, né, que eles vão utilizar para poder defender esse determinado ponto de vista. Que perigo esse. Mas é isso, você vê, né, Cláudio, por exemplo, você vê muito fortemente aí sendo alimentado nesse momento no Brasil a coisa da vacinação, né, a polêmica do Bolsonaro agora é contra a vacinação de crianças, né? Então, que não pode vacinar criança porque as vacinas ainda estão em teste, o que é obviamente uma mentira. Mas ele produz isso a partir da circulação dessas ideias nas redes sociais dessa extrema-direita norte-americana, né? E é interessante como essas coisas circulam, porque a gente está vendo o problema aí o retorno do vírus, né? Do corona. Do coronavírus tendo um repique aí, né? Exatamente porque você tem parcelas significativas da população dos Estados Unidos e da Europa que simplesmente não aceitam isso, com base em várias teorias conspirativas nesse sentido. E vamos ver como que o Brasil vai se dar nessa, né? Porque foi exatamente mais ou menos no ponto em que a gente está hoje que começou os problemas na Europa e nos Estados Unidos. Nós estamos em torno agora de 65% da população vacinada, né? Ixi, foi assim? Foi nesse ponto que Estados Unidos e Europa começaram a ter problema. Não sabia, não. Achei que era menos. Tanto que hoje o Brasil já ultrapassou o número do percentual de vacinados, tanto nos Estados Unidos como na Europa, mesmo na Europa e Estados Unidos tendo muito mais vacina disponível e há muito mais tempo que no Brasil, né? Por que eles não avançaram? Porque as pessoas simplesmente não estão indo tomar vacina. Então, quando você ainda tem 35% da população não vacinada, você ainda deixa uma abertura de risco muito grave, né, muito grande. Então, vamos ver se a população brasileira ela vai se vacinar mais, né? Porque agora eles já estão dizendo até que tem que ter pelo menos 80% da população vacinada, 80%, 85% da população vacinada. Já aumentou, né? Aumentou, porque à medida que vai aparecendo a variante, né? Variantes mais transmissíveis, né? Transmissíveis, né? Então com índice de transmissibilidade maior. Então a coisa vai piorando também, né? Então tomara que a população brasileira não caia nessa e continue se vacinando, né? Porque o presidente está fazendo campanha abertamente contrária à vacinação das pessoas, enfim. Coisas que nós estamos vivendo, né? Então, só para fechar aqui, gente, a democracia é sustentada por um discurso que celebra a autonomia, a racionalidade e a igualdade moral, por instituições independentes que encorajam o ceticismo, a participação e a livre expressão. Trump, como instruído e projetado por Bannon, quer nos convencer de que o discurso universalista é antiquado e as instituições independentes são disfuncionais. Essa coisa, né, de que não se aceitam instituições independentes. Então, não se aceita um Supremo Tribunal Federal independente, não se aceita um Ministério Público independente, não se aceita, enfim, né, não se aceitam órgãos de Estado, de maneira geral, que sejam independentes. Uma vez eleitos, os órgãos, as instituições, elas têm que todas serem domadas e submetidas, né? Essa é um pouco essa percepção, né? Ele declama as categorias binárias excludentes de Bannon e ataca instituições democráticas centrais. O jornalismo é falso, as pesquisas de opinião pública são fraudulentas, a justiça é tendenciosa, o voto não é conclusivo, e o cargo não é vinculativo, né? O cargo não é vinculativo no seguinte sentido: ele não governa para todo mundo, ele governa só para aqueles que o apoiam, né? E ele justifica isso o tempo inteiro. O próprio Bolsonaro fala isso o tempo inteiro, né?
Ele fala claramente que ele governa para quem apoia ele. Ele não governa para o Brasil como um todo, ele governa para quem pensa como ele, né? Ele fala isso o tempo inteiro. Assume isso o tempo inteiro, né? Você tem visto as últimas pesquisas que a Globo tem vinculado aí ou não? Tenho visto sim. Saiu a pesquisa do IPEC, depois saiu a Datafolha logo depois, né? E estão dando mais ou menos as mesmas coisas, né? Então, mas impressionante é eles fecharem assim, aí fala assim, né, Lula e não sei o quê, mostra ali o panorama com tantos candidatos, aí depois mostra um panorama com menos candidatos, dizendo assim, ó, se tiver menos candidato, Lula vai ter um pouquinho menos, e depois começa a comparar Bolsonaro com Dória, Bolsonaro com não sei quem, foi, mas cadê o primeiro aí, ué? O cara tá ganhando quase em primeiro turno. E você vai fazer, você tem que fazer o primeiro. Tudo bem, você contra, tudo bem, né? Você fazer o primeiro contra um terceiro, um primeiro contra um quarto, contra o quinto, vai indo, né? Agora não, pega o segundo contra o terceiro, o segundo contra o quarto. Assim, isso aí é muito perigoso, né? Porque, tipo, já contando com a ideia de que não vão deixar ele se candidatar, né? Enfim, esse projeta um pouco a coisa de possibilidade de segundo turno, né? Mas não é Então, muito mas realístico nesse momento, né? então, mas já tirando o Lula da eleição, né? Em algumas projeções, tirando o Lula, né? Isso aí não é. Vou Então, interromper aqui a gravação, Cláudio, para a gente deixar lá disponível.